Então, ainda falando a respeito da questão da infraestrutura, vamos lembrar que infraestrutura urbana são todos os sistemas e toda a infraestrutura que eu posso querer usar na cidade. Desde a questão do trânsito, de uma pavimentação boa, da acessibilidade, mas também vamos lembrar que a gente tem o sistema de educação, o sistema de saúde. Se eu tiver uma emergência em casa, eu preciso que o corpo de bombeiros consiga chegar rapidamente, eu preciso ter um atendimento de um assistente social, dependendo do caso, que eu consiga chegar até uma delegacia, né? Então, todas essas estruturas, elas estão garantidas para os habitantes da cidade pelas nossas leis, pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade. Quem já passou perto de uma cidade qualquer aqui no Brasil sabe que eu tenho muitas ocupações irregulares ou favelas, pessoas em situação de risco, que nem sempre são atendidas por todos esses sistemas, né? Mas, teoricamente, é contra isso que a gente tem que lutar, né? A gente precisa combater esses problemas tentando trazer para o maior número possível de pessoas o pleno atendimento dos seus direitos e das suas necessidades. Então, vamos pensar agora numa cidade, olhando de cima, num mapa da cidade. E aí eu acabo sempre desenhando uma cidade mais ou menos com o mesmo estilo de ocupação que eu tenho aqui na minha cidade, mas a gente poderia falar de qualquer cidade brasileira, de pequeno, médio ou grande porte. Em maior ou menor grau, é mais ou menos assim que ela vai acontecer. Em geral, eu tenho lá um centro urbano, que é a parte mais concorrida da cidade. Cidades muito grandes, né, grandes capitais, em geral, são polinucleadas, tem vários centros, mas para simplificar o nosso esquema, vamos pensar aqui numa cidade menorzinha, que tem um centro que é o lugar mais concorrido. É onde eu tenho os bancos, a maior parte dos comércios, tudo fica no centro. O centro, em geral, é uma parte mais antiga da cidade, então muitas vezes é onde eu tenho vias mais estreitas e por aí mesmo, sendo cidades mais antigas, muitas vezes eu tenho dificuldades de infraestrutura, porque já tem muita gente por ali, né? Eu não tenho ruas tão largas, se a cidade não for planejada, né? Mas o fato é que todo mundo quer estar no centro. Muitas vezes eu vou ter algumas vias principais, algumas vias rápidas que vão para os bairros, que contornam a cidade, que contornam os bairros mais centrais. E aí aqui em vermelho eu desenhei esquematicamente o que seria um perímetro urbano de uma cidade, certo? Como eu falei antes, todo mundo que está do perímetro para dentro deveria conseguir satisfazer as suas necessidades, deveria conseguir ir até o centro, pegar um ônibus, ir ao médico, etc. Nesse caso, vamos imaginar que as áreas que estão em azul são as áreas que são realmente ocupadas da cidade, certo? É onde eu tenho casas, onde eu tenho edificações. Então, eu vou ter lá um valor de terra provavelmente mais alto aqui, perto do centro. Então, conforme eu vou construindo os loteamentos, conforme eu vou parcelando o meu solo, essas áreas aqui mais centrais, elas têm um valor um pouco mais alto e a terra fica mais barata à medida que ela vai indo para a periferia, certo? Esse é um esquema clássico, normal das cidades mononucleadas no Brasil ou em outros países do mundo também. O que acontece? O conceito de especulação imobiliária trata justamente de áreas que ficam vazias, então eu vou pegar como exemplo essa área aqui, ó, e que eu guardo essa área valorizando para só no futuro eu fazer a venda. Como eu falei, isso é comum em famílias que têm ali um terreno pequeno, e aquele terreno foi passando de geração em geração na família, e ninguém tem muito dinheiro, ninguém constrói, tem condições de construir e de lucrar um monte com aquele terreno. Isso acontece, a gente acaba guardando nosso dinheiro na forma de imóveis, né? Esse é um ideal de boa parte das pessoas. Mas imagina que essa especulação, ela aconteça também em terrenos muito grandes, em terrenos que antes eram área rural, eram chácaras, né? Se a gente for olhar, boa parte dos loteamentos que a gente vê bem na periferia, dos conjuntos muitas vezes destinados a funções, destinados a interesse social, né? Os conjuntos, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, os conjuntos habitacionais do Banco Nacional da Habitação, esses são os conjuntos mais antigos, muitas vezes eles são feitos na periferia da cidade. E a gente já pode perceber que se eles são feitos na periferia, eu vou ter mais dificuldade de chegar até o centro, de satisfazer aqueles direitos e deveres, né, dos cidadãos que eu comentei anteriormente. Essa terra aqui, com certeza tem um preço mais alto do que uma área rural aqui, ó, fora do perímetro urbano, né, uma área rural. A terra aqui com certeza é mais barata e aqui é um pouco mais cara. Contudo, se eu tenho um vazio urbano e depois desse vazio urbano eu tenho uma área ocupada,
Certamente, em algum momento, a prefeitura precisou levar uma infraestrutura que acabava aqui até o final do perímetro urbano ou até o último loteamento, certo? Vou imaginar que eu resolvo construir um loteamento aqui, ó, isolado. É obrigatório que a concessionária de água, energia, pavimentação, transporte coletivo, coleta de resíduos, atendam essas pessoas. É obrigatório, pela nossa legislação. É obrigatório que a prefeitura dê para essas pessoas, ofereça a essas pessoas atendimento médico, escola, etc. Então, se eu tenho o meu ônibus hoje, imagina, saindo do terminal e indo até aqui e voltando, esse ônibus vai precisar ir até essa nova comunidade e voltar. Se eu tenho a coleta de resíduos chegando só até aqui, agora ela vai precisar ir até lá, coletar os resíduos e voltar, certo? Isso acontece com todos os sistemas. Se a última escola fica por aqui e atender essas pessoas, eu vou precisar construir uma nova escola para atender a essas pessoas. Se eu tenho uma unidade de saúde que fica por aqui assim, e pelo raio dela que ela atende, ela consegue atender todas essas pessoas, mas não chega até a comunidade nova, vai ter que ser feita uma nova unidade de saúde que atenda, cujo raio, né, de distância máxima chegue a atender essas pessoas. Eu estou falando aqui sobre distâncias, atendimento, raio de abrangência, né? Então, cada um dos equipamentos que a gente tem na cidade, ele vai atender a uma quantidade X de pessoas ou vai ser permitido um caminhamento máximo, uma distância máxima para que as pessoas consigam usar aquele equipamento. Por exemplo, quando eu tenho creches, as distâncias são menorzinhas. Vocês podem já ter reparado que eu tenho escolinhas públicas de ensino infantil em toda a cidade. E as escolas municipais e estaduais que atendem ao ensino médio já são menos unidades, né? Porque o raio de caminhamento permitido para elas é maior. Afinal, um jovem de 13, 15 anos pode pegar um ônibus e se deslocar 1 quilômetro ou 2, mas uma criança pequenininha não, né? Então, se a gente for considerar tudo isso na hora de distribuir os nossos equipamentos, só olhando graficamente aqui o meu desenho, já dá para imaginar que essa nova unidade de saúde que foi colocada aqui está superdimensionada, né? Ela poderia atender a muito mais pessoas, mas como só tem 200 pessoas morando aqui por enquanto, ela fica obsoleta, né? Ela não é obsoleta, ela fica exagerada. Ela não vai cumprir toda a sua possibilidade de atendimento, né? Vai ter que ser muito pequenininha, vai atender a poucas pessoas. Se eu conseguisse, no mundo ideal, ir ocupando a minha cidade do centro para fora, eu conseguiria ter sistemas que atendem a todo mundo aqui no centro. Preciso de mais gente está vindo para cá, preciso de mais espaço. Então vamos fazer aqui, ó, loteamos essa parte. E aí eu levo essa infraestrutura só mais um pouquinho e eu já tenho mais um monte de gente pagando imposto ou um monte de gente pagando, por exemplo, a passagem do ônibus, né? O ônibus que antes circulava só isso aqui, vai circular um pouquinho mais, mas eu vou ter muito mais gente pagando passagem. Então, na média, o número de quilômetros rodados e o valor da minha passagem continuam iguais, né? Eu compenso uma coisa com a outra. Eu tenho mais pessoas pagando, mais quilômetros andados, mas a proporção continua igual. Preciso de mais gente? Loteio mais um pedacinho. E por aí vai. Quando eu tenho o centro ocupado e, de repente, no final da rua é feito um novo loteamento, que é tipo o que eu representei aqui, toda a infraestrutura vai ser levada para atender a essas pessoas. Isso vai custar muito caro, porque olha o tamanho da distância, né? Só que eu vou atender a poucas pessoas. Falando do ônibus, são 10 pessoas ali que vão pegar o ônibus e que vão ter que arcar com todos esses quilômetros, né? Se a gente fosse parar para fazer a conta não ia fechar. Então, gente, quando eu construo um novo loteamento, ocupo a cidade em meio a um monte de vazios, a terra ela é mais barata para o dono, né? Então, para ele fazer aquela obra vai sair mais barato, mas na prática, para o poder público, isso vai ser mais caro. A mesma coisa acontece com esse terreno, que ele era um pouquinho mais central. Com certeza, se tivesse sido ocupado do meio para fora, a infraestrutura ia custando um pouquinho mais caro, mas ia atendendo a mais pessoas de maneira proporcional. A partir do momento que eu fiz esse loteamento antes, essa área aqui se valorizou, sem o proprietário precisar investir absolutamente nada.
No dia que ele resolver fazer o loteamento dele, a área já está cheia de infraestrutura, certo? Então, a questão da especulação imobiliária acontece a valorização do terreno dele, porque o terreno agora está melhor do que antes. Agora tem pavimentação, agora tem iluminação pública, agora tem pessoas morando ao redor, não é mais uma área assustadora, vazia, né? Então, todos esses capitais, todas essas melhoras trazem para ele um retorno financeiro. Mas será que para a cidade era o melhor? Talvez não. Né? E aí a gente volta, então, no conceito que eu falei primeiro. A função social de um terreno aqui no meio da cidade, com certeza, é ter um uso. Ele não pode ficar vazio. Se eu tiver uma escola, se eu tiver um monte de casas, se eu tiver um prédio, se eu tiver um shopping, muitos desses usos podem se enquadrar no conceito de função social, conforme o contexto. Pode ser que naquela cidade seja positivo ter um grande empreendimento. Tudo é melhor do que deixar o terreno vazio, certo? Então, quando a gente fala de especulação e quando a gente fala dessa questão de mudanças de zoneamento, que é o tema que a gente vai ver na próxima aula, a gente fala sobre fazer isso de uma maneira sequencial, de forma que eu não onere, que eu não aumente os custos para o poder público, porque afinal, se eu aumento custos para o poder público, eu aumento custos para o cidadão, e também de forma que eu não desperdice infraestrutura, de forma que eu não crie uma infraestrutura necessária por conta de um terreno, por conta de uma pequena porção da cidade, e que eu acabe exagerando na infraestrutura e eu vou demorar anos e anos para que aquele investimento faça sentido. Então, nesse caso que eu criei aqui uma brincadeira, né, de uma tubulação de esgoto super gigantesca para atender a um único prédio, mas também nesse caso em que eu falei de uma unidade de saúde que foi implantado numa área praticamente vazia, nos dois casos, além de eu estar tendo um gasto financeiro desnecessário ou mal aplicado ou muito maior do que o necessário, eu também estou desperdiçando essa infraestrutura. E se tem uma palavra oposta à sustentabilidade, essa palavra é desperdício, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais a respeito dos coeficientes urbanísticos, que são os números que definem ali o que realmente cada pessoa pode fazer no seu terreno. Não é em todo o terreno que eu posso construir prédios altos, não é em todo o terreno ou em todo o espaço da cidade que eu posso construir uma indústria, por exemplo, certo? Esse limite, que às vezes é muito tênue, de qual é o direito do proprietário privado e onde começa o direito da cidade proibir ou permitir que seja feita uma coisa no terreno, né? Esse limite aí vai ser discutido pela gente na próxima aula, em que a gente vai ver os coeficientes urbanísticos. E aí tenham como base ou como background na cabeça de vocês essa questão de que o planejamento urbano, o controle de como que a cidade se expande fisicamente ou verticalmente ou horizontalmente, tem impacto direto, sim, na questão de sustentabilidade das cidades. E que cada edifício conta, cada edifício pesa para fazer a diferença no coletivo. Por hoje é isso, até mais!